Glórias a Ti. Você anda aí por aí pelas rodas, e o assunto que mais se fala, que mais a gente tem escutado nesses últimos dias: eu estou cansado. Repararam isso? Todo mundo cansado. E você está diante de um Deus que está te convidando para descansar. Está diante de um Deus que chama você para te dar descanso. E diante desse Deus, que é dono da nossa vida, desse Deus que está aqui, fazendo essa proposta para você nessa manhã: venha e eu vou te dar descanso, no dia que Ele separou para nós descansar. Então vamos falar com esse Deus. Feche o teu olho, abençoe a minha vida, que eu vou estar abrindo uma palavra de Deus e que o Espírito Santo fale através de mim. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Nós vamos abrir a Tua palavra, ó Senhor. A Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é única. A Tua palavra, ó Senhor amado, vai ser aberta nessa manhã. Mas Deus, quem vai falar da Tua palavra é imperfeito, é pecador, ó Pai amado. Por isso eu careço do Espírito Santo nessa hora, Senhor amado, para não falar da minha vontade, mas falar, ó Pai, a Tua vontade, Senhor querido. E que a Tua palavra traga descanso para as nossas almas nessa manhã, ó Pai amado. E que possamos sair daqui alimentados mais uma vez pelo Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém. Irmãos, pode se assentar. Graças a Deus, as crianças de 5 anos até 12, temos o culto infantil, o mesmo tema, mas com certeza ali no salão vai estar mais interessante para vocês. Crianças dos 5 até os 12 anos, a gente vai estar começando o nosso culto ali. Esse mês a gente está trabalhando, conversando sobre trabalho, aqui no Saúde de Manhã e também no nosso pequeno grupo. Quantos aqui estão participando do pequeno grupo? Por favor, erga a mão, tchauzinho aí. Deus tem abençoado vocês no pequeno grupo, irmãos? Que bom. Se você ainda não está participando, pode procurar a minha, Tatiane, que a gente vai estar colocando você em um pequeno grupo, amém? Eu já estava falando esse mês sobre trabalho. Nós começamos a falar sobre o trabalho e a cosmovisão. Semana passada, o presbítero Eliel falou sobre a centralidade de Cristo no trabalho, e eu vou estar conversando com a igreja hoje sobre a síndrome do bezerro de ouro. Síndrome do bezerro de ouro. Então eu queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia lá deixar aberta em Êxodo 32, nós vamos ler alguns versículos ali desse capítulo, e também a gente vai estar lendo Mateus 6, 24. Vou começar com Mateus 6, 24. Palavras de Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na tua Bíblia pode estar escrito aí, na NVI está escrito dinheiro, riqueza, mas Mamon. Hoje nosso objetivo é compreender que Deus nos abençoa muito com o nosso trabalho e com o nosso dinheiro, amém? Mas não podemos transformar o dinheiro e o trabalho num ídolo. Então a gente vai discorrer sobre isso. E já muito se dizia, né, que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. E não é pecado, irmãos, ter grana, amém? Não é pecado. Vamos tirar essa, senão, que bom que ter irmãos que têm muito dinheiro, isso é bênção de Deus.
Pecado é quando o dinheiro toma o lugar de Deus. E nós vivemos num mundo capitalista, onde se valoriza mais o ter do que o ser. Então, se a gente não tomar cuidado, nós podemos ser o quê? Seduzidos pela síndrome do bezerro de ouro. E dinheiro, irmãos, é um assunto espiritual. Amém? A gente vai encontrar na Bíblia mais ou menos mais de 200 versículos sobre fé. Mais de 200 sobre salvação. Mais de 2.000 versos sobre dinheiro. Por isso, ele é um assunto espiritual. E nós precisamos falar sobre dinheiro. Nós precisamos falar sobre dinheiro. Precisamos falar sobre inflação, precisamos falar sobre justiça social, nós precisamos falar sobre pobreza, sobre riqueza, nós precisamos falar sobre oferta, precisamos falar sobre dízimo, nós precisamos falar sobre abundância, sobre escassez, nós precisamos falar sobre crédito, sobre débito, sobre PIX, nós precisamos conversar mais sobre dinheiro, porque é um assunto espiritual, e temos falado pouco sobre esse assunto. E a gente vai colocar esse assunto em pauta mais vezes aqui no púlpito da igreja, porque dinheiro é espiritual. E nós somos seres espirituais também e temos que entender essas questões espiritual. E aí Deus sempre esteve disposto a abençoar um povo, o povo de Israel, o Israel bíblico, tá, irmãos? Beleza? Israel bíblico. Deus sempre esteve disposto a abençoar o povo de Israel, tornar o povo de Israel um povo vitorioso. E a gente vai contemplar. Para quem não sabe, eu vou fazer um resumo, que a maioria sabe. Deus então tira eles do Egito, sai com todos eles do Egito, realizando milagres, abrindo o Mar Vermelho, derrotando os egípcios, e aí transformando aquela água amarga em água potável. Durante o dia tinha o quê? Uma nuvem, uma coluna. Uma nuvem em forma de coluna. E à noite, uma coluna de... Parabéns, irmãos. Estrelinha aí do MCA para vocês, tá bom? E aí eles estavam ali. E no capítulo 19... o povo, em resposta a Deus, faz o quê? Uma aliança com Deus. Eles fazem uma aliança com Deus. A gente começa a analisar, a gente vê esse mosaico, a gente vai pensar assim, né? Nossa, esse povo aí, eles devem ter ficado sempre com Deus, né? Eles devem, eles devem ter feito assim, de tudo que Deus fez para eles, a gente não imagina. Mas isso faz refletir, no capítulo 32, talvez a maior decepção de Moisés. A queda do povo. Nos faz refletir que a gente tem que vigiar sempre, porque o pecado pode estar bem pertinho, mais perto do que a gente imagina. E a gente tem que parar de confiar na nossa própria capacidade e começar a confiar mais na capacidade e na presença e no poder e na soberania do nosso Deus. E de acordo com Jesus Cristo, o bezerro de ouro, vindo para o Novo Testamento, é o mamon. É o mesmo bezerro de ouro. O Novo Testamento Jesus chama de mamon. Não se pode servir a dois senhores. E quando mamon é Deus? Mamon é Deus quando o dinheiro passa a governar a minha vida. Mamon é Deus quando ele começa a interferir na minha agenda. Mamon é Deus quando ele interfere na minha relação com você. Isso transforma o dinheiro num ídolo.
Jesus chama a atenção para o fato importante. Sabe por quê, irmãos? O dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. Neutro é esse guardanapo aqui, ó. Isso aqui é neutro. Não vai interferir nada na sua vida esse guardanapo. Mas isso daqui, irmãos, aí, viu? Não vou fazer aviãozinho, tá? Isso daqui não é neutro, irmãos. Viram a diferença? Ele tem poder. Ele é um poder, irmãos. Ele é uma potência. Sabe por que ele é potência? Porque ele faz propostas para mim. Ele vem com proposta. Ele faz promessas para mim. Só que ele também faz exigências. Isso aqui tem poder de tomar conta de mim, irmãos. E eu possa servi-lo, ele, como uma divindade. E ele tem esse poder de se transformar numa divindade. E por que ele tem esse poder? Porque com ele eu consigo adquirir coisas, comprar. Eu consigo ficar poderoso se eu tiver muito disso daqui. Eu consigo muito poder. E daí ele deixa de ser neutro. E ele começa a me controlar. E eu consigo comprar tudo, inclusive pessoas. Ele tem o poder de separar pessoas, mas tem o poder de se ajuntar também. E aí a gente começa a analisar o poder que ele tem de comprar pessoas. Lembra lá de José do Egito? Os irmãos vendem José. O próprio Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas. Parabéns. Olha o poder. Lá em Atos capítulo 8, presbítero Aziel. Filipe foi pregar em Samaria. E aí tinha Simão o mago. Ele controlava, ele era do reino espiritual, fazia magias. Filipe pega para ele aceita o evangelho. Tá bom, tá de boa. De repente chega, sabe quem? Pedro e João. Quando Pedro e João chegam ali, Pedro e João colocavam a mão nas pessoas e as pessoas recebiam quem? O Espírito Santo. Nossa, Simão falou assim, opa, que poder é esse? Simão oferece dinheiro, irmãos, para comprar o poder do Espírito Santo. Transformando Deus numa mercadoria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro. E eu não posso fazer barganha com a fé de vocês. E eu não posso prometer prosperidade para vocês. Não posso. Não posso barganhar. Quanto mais você trazer, mais você vai ganhar. É mentira isso. Não caia nisso. Dinheiro é espiritual. Não existe troca. Está Jesus lá perto do gasofilácio e vê o pessoal depositar o dinheiro. De repente ele fala, aquela senhora deposita mais do que aqueles que depositam quantia, porque dinheiro é espiritual e Deus sonda o meu e o seu coração, e não há barganha com Deus. Eu não consigo comprar o poder de Deus e nem as bênçãos de Deus. Deus vai te abençoar, mas não porque você está comprando. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus sobre a minha vida é o quê? Graça. Porque eu e você não merecemos, a gente não pode comprar e a gente nunca vai conseguir comprar. Amém, igreja?
porque é de graça. Sabe por quê? O reino de Deus é o reino dos dons. E dom não se compra. Dom é dado por Deus, onde os ídolos não têm vez. Ídolo nenhum tem vez no reino de Deus. Amém? Vamos começar a mensagem então. Êxodo 32:1. Êxodo 32:1 diz o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que tirou-nos do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés então sobe ao monte para falar com Deus e demora para voltar. O povo havia saído pouco tempo do Egito. E eles já ali, naquela impaciência, eles resolveram então, atrás do líder. Até hoje as pessoas buscam refugiar em pessoas. A confiança está no pastor X, no pastor Y, em pessoas. Mas a minha confiança e a sua confiança tem que estar em quem? Em Deus. E o povo então estava buscando Moisés. Eles estavam dependendo um pouco de Deus, mas eles estavam dependendo mais do líder do que dependendo de Deus. E eles estavam atrás de necessidades imediatas e esqueceram da bênção de Deus. Então eles procurarão, irmão de Moisés, pediram que fizesse deuses que iriam adiante deles. Eles acabavam de sair do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles ainda estavam querendo aqueles costumes e eles queriam algo imediato. E um detalhe para mim e para você, irmãos, a gente tem algo que é indispensável para viver nessa vida que se chama fé. Nós precisamos estar na dependência de Deus, da graça de Cristo, porque tudo que é muito rápido, a gente gosta da coisa rápida. Quando a gente procura atalho, pode ser perigoso. Nós nos afastamos do caminho seguro. Quando a gente abre mão dos princípios de Deus, estamos a caminho da construção de um bezerro de ouro. Nós estamos indo em direção a Mamon. Quando a gente começa a desejar mais o material do que o espiritual. Sabe o que eles queriam? Ver para crer. E qual que é o certo? Crer para ver. E é difícil essa lógica. Nós precisamos crer. E daí a gente vai ver. Mas eles queriam ao contrário. Eles não adoravam o Espírito em verdade. Eles precisavam. E no princípio eles não estavam rejeitando Deus, o Yahvé. Eles queriam ver, perceber, tocar, sentir. É assim que começa a idolatria. É desse jeito. De preferência construir com as próprias mãos. Alguma coisa visível. Alguma coisa que eles pudessem contemplar. E de vez em quando a gente faz isso também. Algo que a gente fala, eu construí isso daqui. Graças ao meu trabalho eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu. Cuidado. Você pode estar construindo um bezerro de ouro sem perceber. A idolatria está chegando. Nós estamos tentados a construir bezerro de ouro todos os dias. Porque a gente deixa de confiar em Deus.
E a gente é governado pelo nosso orgulho pessoal, com coisa que nós construímos. Quando a gente começa a buscar mais coisas materiais do que coisas espirituais. Quando a gente acha que as bênçãos palpáveis são mais interessantes do que as bênçãos invisíveis, eternas, espirituais que Deus tem para nós. E eles começam com aquela atitude de rebeldia. E Arão cede e fala assim: tire os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. E ele recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Está ali o bezerro construído. E é interessante, em Êxodo 28, Arão é constituído sacerdote, irmãos. Ele tinha uma responsabilidade com esse povo. Mas ele foi levado pelo pedido e ele, o que ele fez? Ele cedeu. O certo de Arão aqui, agora fica fácil para mim falar dele, né? O certo de Arão aqui, ele fala assim: não vou fazer bezerrinho nenhum para vocês. Não vou fazer. Seria o certo, mas ele não, ele deixou. E ele fabricou, irmãos. E ele começou a fabricar aqueles ali. E é interessante que o bezerro era cultuado lá no Egito. Os cananeus também cultuavam os bezerros. O nome desse deus lá no Egito era Apis. Baal também era simbolizado por um touro. Fertilidade, prosperidade, força. Era isso que eles queriam. Isso que simbolizava o bezerro. O salmista, quando vai contar a história do povo de Israel, ele tem uma parte que ele para assim, lá no Salmo 106, ele fala assim: trocaram a glória do Senhor por uma imagem de um bezerro de ouro. Salmo 106. Arão não imaginou que eles fossem adorar daquela forma, e daí, sabe o que Arão fez, irmãos? Ele proclamou uma festa daí para Jeová. Olha a confusão que vai acontecer aqui, irmãos. Primeiro ele faz um bezerro. Aí ele pensa: não, o povo não vai. Daí ele chama o povo: vou proclamar uma festa para Jeová. Daí o povo vem. Sabe como é o nome disso, irmãos? Sincretismo, mistura. Quando você pega elementos de todos os cultos e quer colocar dentro de um culto. Então eles começaram a viver isso daí. Mas Deus não divide glória, irmãos. Ele não divide culto. Eu não posso trazer nada aqui. Eu não posso misturar o culto que eu entrego a Deus com outros cultos que tem por aí, irmãos. Porque Deus não vai se agradar da minha atitude. Ele não divide. E aí eles fizeram isso daí e ficaram nessa mistura. Como está teu culto a Deus? Como você tem cultuado a Deus? Quem é o teu ídolo? O que está difícil você abandonar para cultuar a Deus? O que você precisa fazer para que Deus receba o teu louvor, a tua adoração e o teu culto?
Porque por mais que você tenha batalhado, por mais que você tenha feito todas as coisas, é Deus que é o autor da vida. E a gente começa a reconhecer a Deus, a gente começa a reconhecer o Senhor. Quando a gente adora Ele, e a gente tem que reconhecer e dar gratidão a esse Deus. Irmãos, não vamos fazer da nossa vida aquilo que o dinheiro pode comprar. Tem uma dimensão da vida de outra ordem, amém? Tem uma outra dimensão de vida, irmãos. Porque o dinheiro é um Deus cruel. Coloque o dinheiro no lugar dele. Diga para ele: dinheiro, você só é dinheiro. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. E a gente vai começar, irmãos, a entender o que a gente cantou, entender o que o diácono Humberto leu. A graça de Deus basta. Nossa, a graça de Deus basta. Sério isso? Sério, irmãos. A graça de Deus nos basta. 32:6. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Tudo junto ali, irmãos. Essa expressão farra aqui, ela diz sobre a nossa carnalidade. Eles se comportaram como os pagãos lá do Egito, praticando prostituição. Prostituição. E as paixões carnais dominaram. Carnaval aqui aconteceu, irmãos. Um verdadeiro carnaval aconteceu aqui. Irmãos, quando a gente se afasta de Deus, o primeiro pecado não vem sozinho. Ele traz mais uns dois junto com ele. Porque aqui a gente, no mínimo 3 aqui, né? Qual que é o primeiro pecado aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. E daí a gente já pula para o 7º. Não adulterarás. Eles cometeram os 3 aqui. O pecado é como beber água salgada, irmãos. Quanto mais você bebe, mais você tem sede. E a gente está falando sobre idolatria. Nós construímos bezerro de ouro quando a gente quer ser parecido com o pessoal lá de fora. Nossa, que interessante a vida deles, eu quero uma vida igual. Daí a gente começa a construir bezerro de ouro. Ah, eu quero fazer isso também. Por quê? Porque é legal, eu vou fazer também. Você está construindo bezerro de ouro. Deus não divide culto, irmãos. Deus quer você 100% para Ele, irmãos. Não adianta você ficar em 2 caminhos, irmãos. Porque quando você está em 2 caminhos, você já não está no caminho de Deus. Você já escolheu o teu caminho. Quando você decide cultuar a Deus de maneira diferente, ou quando você decide copiar a prática mundana para a sua vida, você já não está no caminho de Deus. Você já está num outro caminho, porque Deus não divide glória. E Deus não divide você com ninguém, porque Ele te ama tanto, ao ponto de querer você só para Ele. E você ama tanto a Deus ao ponto de adorar somente a Ele. Amém? Então a gente tem que ter esse pensamento. Nós queremos de vez em quando ser reconhecido pelo mundo. A gente tem que ser reconhecido por Deus, irmãos. Tá bom? Nós temos que andar num caminho amoroso de Deus, irmãos. É um caminho de amor. Mas como vencer tudo isso? Como vencer essa síndrome? Como vencer esse Deus mamon? Como vencer essas coisas? 2 coisas aconteceram para que aquele mal não prevalecesse e todos morressem. Embora alguns morreram. Depois vocês leem na casa de vocês o capítulo todo, para vocês verem o que aconteceu ali. Mas uma coisa que impediu Deus de exterminar o povo foi o quê? A intercessão de Moisés. Parabéns, acertaram. Deus estava ali
pronto para destruir o povo. Daí Moisés vai. Deus, lembra de Abraão, Isaac? Ó Deus, se você destruir esse povo, o povo do Egito vai chegar e vai falar bem assim: nossa, Deus tirou eles daqui para matar eles lá no deserto. Olha que Deus, né? Moisés conversando com Deus, irmãos. Daí Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. E daí Deus fala assim: então, tá bom, eu mudei de ideia, mas eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo que vai acompanhar vocês e vocês vão conseguir todas as promessas, mas vai um anjo. Daí Moisés de novo: não, Deus, se você não for, eu também não irei. Olha que coragem, Hannah. Ele já tinha bênção, Cleverson. Ele já tinha tudo. Deus falou: vocês vão. Um anjo vai na frente de vocês e vocês vão conseguir tudo que eu prometi para vocês. Mas eu não vou com vocês. Já tinha bênção. Só que além de bênção, igreja, nós precisamos, sabe do quê? Da presença. Porque a bênção Deus vai derramar sobre toda a terra, né? Deus não fala que o sol vai ser sobre o justo, sobre o injusto, sobre todos. A bênção a gente já tem, a bênção da vida é para todos. Mas a presença, Amanda, a presença, irmãos, Camille, a presença de Deus é para nós que amamos esse Deus e não fazemos bezerros de ouro. Aí tem presença de Deus na sua vida. A presença de Deus. E Deus muda de ideia. Eu fico pensando no amor de Deus aqui, Leandro. Quantas vezes Isaías pecou feio. E Deus vem com seu grande amor e me abraça e muda de ideia. Filho, eu te amo, está perdoado o teu pecado, eu vou te abençoar, fique em pé, volte a caminhar. Amor. Você já sentiu o amor de Deus na sua vida? Você já sentiu o perdão de Deus na sua vida? O perdão, assim, isso é muito bom, né? Muito bom sentir o amor de Deus, o perdão de Deus. Então teve um arrependimento verdadeiro, presbítero Osiel. E o bezerro de ouro foi destruído. E é interessante aqui no 32:20, né, como que foi feito. Moisés vai, destrói o bezerro, mistura com a água do riacho e dá para aqueles que ficaram vivos beber. Olha essa a didática de Deus, né? Vocês vão beber essa água. Água amarga. Vocês vão sentir o gosto do pecado de vocês. Vocês não vão esquecer. E eles tomaram daquela água. O amargor do pecado, simbolicamente ali. Então, para a gente desfazer a idolatria do bezerro de ouro, do Deus Mamon na nossa vida, nós precisamos de um profundo arrependimento e principalmente da coragem, Adiel, de destruir o bezerro. Que ídolo você quer destruir nessa manhã que está no seu coração? O que precisa ser destruído nessa manhã? O que é necessário o Espírito Santo fazer na sua vida nessa manhã? O que você quer deixar? É isso que Deus quer resolver para você nessa manhã. Tem que destruir para a glória de Deus, irmão. Lustrar não vai adiantar, tá? Guardar ele lá, vou guardar aqui, estou com Deus. Não, tem que destruir, irmãos.
destruir. E daí, destruindo, a gente reconhece que só Deus é o Senhor da nossa vida e nada foge da sua soberania. E daí a gente vai aprender a descansar no Senhor, como a gente cantou. E a gente vai descansar no Senhor. E daí a gente para de procurar atalho. E a gente vai ficar seguro no caminho de Jesus. E para concluir, a gente fala que o ouro é muito bom quando é usado da forma correta, para o louvor, para a glória de Deus, para a gente ser generoso. Nós precisamos falar de generosidade também. Eu errei, mas vocês entenderam. Amém? Nós precisamos. Porque muitos homens da Bíblia foram ricos, tá, irmãos? Muitos homens, Abraão, Jó, Davi, Salomão e outros. Mas esses homens adoravam e obedeciam a Deus. Eles tinham Deus como Senhor da vida deles. Eles caíram? Sim, mas eles levantaram, porque Deus levanta quem cai. Deus tem capacidade de nos erguer novamente. Deus escreveu então os mandamentos em tábuas de pedra e hoje Ele quer escrever o mandamento no nosso coração. Amém, irmãos? E para encerrar, 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam, faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém?